gente vai iniciar a aula Arte e Cultura. A gente vai falar hoje um pouco sobre dinamismo cultural e cultura regional. Então, o objetivo da aula é entender as dinâmicas das culturas e a gente vai ver aí um pouquinho das mudanças e permanências regionais e globais do movimento da cultura e essa interferência no local e no global. Tá? Então, esse vai ser o objetivo da aula de hoje. Então, uma das perguntas para a gente se fazer é compreender como entender a dinâmica das culturas. Tá? Então, é preciso, primeiramente, entender esse termo, o que é dinâmica cultural. A dinâmica cultural faz necessário compreender como uma cultura interfere nas relações locais e globais de maneira diferente. Então, essa dinâmica é algo que se movimenta, que mexe com a gente, que mexe com a nossa volta, está sempre em movimento. A dinâmica cultural é justamente isso, essa mudança na dinâmica da cultura. Como eu falei em aulas anteriores, a cultura deve estar em constante transformação. Não existe cultura se não há uma mudança. Né? Tanto a cultura popular, quanto a cultura erudita, quanto a cultura de massa, ela tem ela ocorre essa mudança, porque existe um fator primordial aí para a gente entender esse processo, que é o processo da globalização. A globalização, a partir dos meios de transporte, dos meios de comunicação, ela foi importante porque começou a difundir culturas em outras culturas. Pensem, a cultura italiana saindo de lá da Itália e entrando e aportando aqui no Brasil. A cultura chinesa entrando na cultura italiana, ou vice-versa. Esse processo todo a gente só consegue compreender a partir dessa globalização, a partir desse movimento que ocorre por meio desses mecanismos, seja a partir dos meios de comunicação, da rádio, da TV, e hoje, na nossa atualidade, da internet, seja no meio de transporte, por meio dos trens, do avião, que fez com que as pessoas se deslocassem, pessoas encontrassem outras pessoas, culturas encontrassem outras culturas. Então, a globalização ela tem esse termo globalização tem uma fundamental importância para a gente compreender o dinamismo cultural nas suas diferentes facetas, seja a partir da cultura local, seja a partir da cultura regional e seja a partir da cultura global, certo? E a gente também tem que compreender, tem que levar em conta que, mesmo com a globalização, não existe uma padronização da cultura global. Não existe uma única cultura. A cultura americana ela pode até estar presente na grande maioria dos países, mas ela não é um padrão de cultura. A gente não pode padronizar a nossa cultura. A gente precisa o quê? Entender esse processo de dinamismo, porque ele ocorre a partir da vinda de outras culturas adentrando a nossa, mas a gente não pode deixar o quê? Que a nossa cultura seja padronizada. A gente não pode, por exemplo, esquecer, abandonar ou acabar com a cultura paraense e gerar uma cultura aqui americana ou uma cultura europeia, né? Porque isso não vai acontecer. Até porque vai existir, vai ter barreiras aí, as culturas elas vão se chocar. Né? A cultura popular, ela, tão peso e tão forte e tão presente no nosso eu, ela vai acabar sobressaindo as outras culturas que vêm de fora. Por que isso? Porque a cultura ela faz parte da gente. A cultura está intrinsecamente presente na nossa vida. A gente já nasce com uma cultura pré-estabelecida, por exemplo. Né? A gente tem aí a cultura de nascer, e aí os nossos pais ensinam a língua portuguesa, ensinam, nos mostram a gastronomia, por exemplo, o açaí. A minha filha de 1 ano, ela já toma açaí, porque eu, enquanto paraense, né, enquanto nós, minha esposa, somos paraense, a gente quer incluir essa alimentação na dieta dela, porque isso está presente na gente. E é interessante, mesmo minha esposa não suportando açaí, não comendo açaí, a criança ela adorou açaí, e sem açúcar. Né? Então, para a gente perceber que
a cultura Tem vai algumas estando pessoas que presente. preferem com açúcar e outras sem. Tem açúcar, isso é de região para região, na verdade, né? Por exemplo, Uhum. eu sou de Santarém, lá a gente só toma açaí com açúcar. Aqui de Belém, só a grande maioria, a grande parte, sem açúcar, né? Então, percebam que tem a forma da gente comer o açaí, né? Tomar o açaí, a gente é diferente dentro do nosso próprio estado, né? Então, a gente percebe aí a diferença, a dinâmica da cultura, como que ela vai acontecendo. Então, a gente não pode, por exemplo, dizer que a imigração para o Brasil provocou transformações ímpares, né? Brusca. Pode até ter até acontecido, mas, mas permanece o que? A cultura brasileira, as culturas paraenses, as culturas cearenses e as culturas de suas várias localidades. E isso eu coloquei em aulas passadas para vocês. Existe a cultura paraense é totalmente diferente da cultura do Rio Grande do Sul, por exemplo. Por N fatores. Seja a questão da temperatura, do clima, seja a questão da gastronômica, N fatores faz com que seja diferente. E dentro das nossas culturas, né, de nossos estados, existe as outras culturas que vão que vão entrando. Por exemplo, no sul está muito presente a cultura italiana. Aqui no norte está muito presente a cultura francesa, a cultura portuguesa, né? Então há há uma há diferentes culturas atuando aí na nossa territorialidade, tá? E aí eu trago exemplos, por exemplo, para a gente entender melhor isso, os exemplos da cidade de Cametá, Bragança, Vigia de Nazaré e Belém. E aqui vocês podem até colocar o ponto de vista de vocês, né? Cametá, Cametá é uma cidade, né, aqui próxima, que sofreu influência muito grande dos franceses. E aí a gente percebe na forma deles falarem, na forma deles o jeito deles, está muito presente o que? A cultura francesa, né? E até algumas pessoas até sorriem em relação a essa forma eles se apresentarem, mas porque ficou muito presente, né, a imigração francesa dentro dessa localidade. Porque essas cidades aqui, elas não existiram a partir da colonização. Já existiam povos que moravam aqui, né? Tupinambás e outras etnias. E aí essa mistura da cultura francesa, que depois com certeza houve essa mistura do francês com o índio, depois com o português, aí começou a surgir o povo cametaense. E aí a gente percebe muito bem a forma deles de falarem é diferente. Mas por que isso aconteceu? Porque houve uma imigração do povo francês, que aconteceu lá na cidade, né, que fez com que acontecesse toda essa transformação na cultura daquela cidade. Tá? Bragança, outra cidade importante da região do Nordeste do Pará, né? Teve uma influência muito grande também dos franceses. Né? Mas a gente percebe na parte do patrimônio, a parte da arquitetura, muitos traços da cultura portuguesa, por exemplo. Né? Então, a gente vai observando esse dinamismo cultural a partir de diferentes formas, seja a partir da música, seja a partir da língua, seja a partir da comida, seja a partir do patrimônio, né? Seja a partir da arquitetura. A gente vai compreendendo esses novos lugares. Então, quando a gente realizar a nossa visita técnica, a gente vai perceber muito bem isso, né? Esse dinamismo acontecendo ali naquela cidade. Vigia de Nazaré, quem conhece aqui? Quem pode falar um pouco de Vigia de Nazaré? Quem já foi? Vigia de Nazaré. Eu já fui numa cidadezinha perto, que é Santa Rosa.
Uhum. Conta. Quem mais É conhece aquela que fica Vigia de perto de Nazaré? Colares? Eu acho que fica próximo. Não conheço Colares, mas eu passei por Ninguém ali, vi aqui o conhece cartaz. Vigia de E Nazaré, além do professor? eu ainda não conheço. Ninguém aqui conhece Vigia de Nazaré, além do professor? Eu não conheço também. Por isso eu estou perguntando, estou pedindo ajuda de vocês, que já conhece. Ninguém Tenho conhece? vontade. Vigia de Nazaré é uma cidade que ela foi colonizada pelos portugueses. Então, não sei se vocês já viram ou escutaram a parte da história, que lá aconteceu o primeiro Círio de Nazaré. Por que houve isso, né, essa manifestação cultural? Porque houve influência de quem? Houve influência de Portugal. A santa, ela está muito presente aonde? Ela está muito presente, na verdade, ela é oriunda da onde? De Portugal, né? Nossa Senhora de Nazaré. Então, está muito presente a cultura portuguesa nessa cidade, né? Inclusive Belém. A nossa própria arquitetura, a gente olha para os patrimônios históricos da arquitetura, a gente vê a presença do, como é que eu posso dizer, não é azulejo, azulejo português. A gente vê muito presente isso, né, na arquitetura. A presença a mão de obra portuguesa na cidade de Belém. E vocês puderam comprovar, por exemplo, na visita que a gente fez lá na Cidade Velha. Né? A gente não visitou a Cidade Velha, a gente não percebeu como que... Deixa eu só colocar aqui um mudinho. Alguém está falando aqui. Deixa eu só colocar um mood aqui que alguém está... Tá. E aí, quando a gente, por exemplo, foi visitar lá a Cidade Velha, a gente percebeu a tão interferência que houve da cultura portuguesa no centro histórico de Belém. Né? A gente viu o Forte do Castelo, a gente foi visitar as igrejas, né? A igreja da Santo Alexandre, a catedral, e a gente percebeu a interferência. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quais culturas podemos dizer que é forte nessas cidades aí? Já pontuei, né? Francesa, portuguesa principalmente, mas também houve outras culturas que são influentes. Aqui é muito presente também, por exemplo, a comunidade japonesa, né? Tem uma comunidade razoavelmente grande de japoneses morando em Belém. Se a gente vai para São Paulo, por exemplo, existe um bairro gigantesco dessa cultura, né? Só desse lugar, que é o Japão. Então, Eu daí da ouvi falar em Tomé-Açu. Tomé-Açu, bem lembrado. Olha aí, eu não tinha colocado aqui, mas é bem lembrado. Tomé-Açu tem uma influência muito grande dos japoneses. Tomé-Açu é uma das maiores que tem. Pois é. Né? E aí a gente vê a presença muito grande da É uma cultura das maiores japonesa. comunidades japonesas que tem. Pois é. Por conta do quê? Dessa vinda dos japoneses para o Brasil. Né? Então, a gente sempre, quando fala de comunidade japonesa, a gente fala logo do bairro da Liberdade lá em São Paulo. Mas a gente também pode citar, por exemplo, Tomé-Açu como uma cidade que teve uma influência muito grande, né? Assim como Cametá dos franceses, Tomé-Açu dos japoneses. Essas cidades elas têm a cultura desses lugares muito presente. E quando a gente visita elas, a gente percebe, como o camataense, por exemplo. E aí eu pergunto para vocês, quais as interferências culturais linguísticas e arquitetônicas dessas cidades? Né? Já até pontuei algumas para vocês. Né? A expansão, essa interferência linguística,
a gente acaba percebendo no Cametá, né? A forma deles falarem. Eu não sei de Tomé Açu, porque eu nunca visitei Tomé Açu. Não sei se tem, se eles praticam a língua japonesa lá, não sei como que acontece isso. Mas quando a gente olha para a arquitetura dessas cidades, se a gente não compreende, por exemplo, a cultura de determinados países, a gente não vai identificar, né, que cultura está presente ali naquela cidade, a partir de uma cultura externa, por exemplo, que foram esses países. Então, quando a gente for visitar uma cidade, tem que prestar muito bem atenção. Oi, pode falar. Não, é que eu lembro que no comércio tem algumas lojas tem estrangeiros lá, eu não lembro de onde, Uhum. mas dá para ver que eles não falam mais ou menos o nosso idioma, sabe? Uhum. Se for no comércio daqui é chinês. São os É chineses. chinês? É daqui mesmo. Então são os chineses. Que também Os estão chineses muito tomaram presentes conta do aqui, comércio. né? Ah, obrigada. Não só de Belém, É na porque verdade, né? em São Sim, Paulo É. eu vi uma matéria que tem muitos coreanos lá Uhum. no isso mesmo. comércio, mas isso é recente, os coreanos para lá. Assim. Isso Eu não sei mesmo. se chegaram para cá. Também, porque assim, como a gente recebe muita gente de outros países, essas pessoas acabam vendo oportunidade em país de origem, no nosso país, por exemplo, Brasil, né? Então a gente vê muito no comércio a presença dessa população, né, da China, né, que são bastante presentes no comércio, né, por conta dessa migração. Tá? Então, isso a gente observa. Mas quando a gente vai olhar uma cidade, por exemplo, na sua concretude, a partir da sua arquitetura, a partir da sua cultura linguística, a gente tem que olhar o dinamismo cultural que acontece naquela cidade. É isso que eu quero pontuar para vocês aqui. Que vocês consigam já ter uma clareza e um olhar... Professor, aqui é Glauci. Me Oi, autorize a entrar na aula que eu não estou conseguindo. espera aí, Glaucio. Cadê? Admitir. Tá. Oi. Então, quando a gente... É isso que eu quero colocar para vocês. Quando a gente visita uma cidade, por exemplo, eu quero que vocês vão com esse olhar. Qual é o dinamismo cultural que acontece nessa cidade? Quais interferências aconteceram nessa cidade? E até... Espera aí, deixa eu só... Não está saindo o seu áudio, professor. Do da Glaucia, Senhor, espera aí. agora. Tá. Pois é, deixa eu voltar aqui. Cadê? É isso que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente for visitar uma cidade, ou até mesmo quando vocês forem levar grupos de turistas para uma cidade, é que vocês levem esse turista a partir da compreensão da dinâmica cultural que acontece naquela cidade. E quando vocês compreenderem a dinâmica cultural daquela cidade, por exemplo, de Bragança, vocês vão ter autoridade, por exemplo, para falar. Autoridade é uma palavra muito forte, mas discernimento para falar, por exemplo, da arquitetura daquela cidade, né? Quem colonizou aquela cidade? Quais povos já existiam antes da colonização? Né? Qual a gastronomia que existe? Vamos ter mais segurança para falar, não é isso? Mais segurança para falar. Qual é a cultura, qual é a gastronomia que está presente naquela cidade? Mas tudo isso vocês só vão falar a partir de quando vocês compreenderem a cultura, dinamismo cultural que aconteceu naquela cidade, que acontece, porque ela não está estática ali. A cada momento ela vai mudar. Né? A Bragança que era de antigamente não é a mesma Bragança de hoje. Né? Então ela vai mudando por conta do quê? Da globalização, das novas formas, né,
de cultura de outros países que vão adentrando as cidades do nosso país, por exemplo. A gente está falando do Brasil. Tá? Alguma colaboração, alguma colocação? Eu estava pensando quando a gente tiver, por exemplo, pode falar. Por exemplo, a gente começar falando de Bragança para os turistas, e vai chegar um momento que vai chegar um turista que já foi antes e está revendo o lugar e comentar assim, eu soube que era assim, assim, assado, nessa igreja aconteceu tal coisa, o outro guia me disse, é verdade isso, não sei o quê, e a gente não saber dessa informação. Então, de não ter problema a gente não saber de tudo, mas procurar se informar ao máximo sobre os acontecimentos e sobre a cultura. Justamente. O profissional o profissional guia de turismo, ele não precisa saber de tudo, porque a gente acaba não absorvendo também tudo, né? Ninguém sabe tudo, mas a gente pode... Mas a gente pode conhecer um pouco de cada coisa, né? Um pouco da arquitetura de Belém, a gente pode conhecer um pouco da gastronomia, os principais pontos turísticos. Por isso que eu coloquei que vocês conhecessem, pesquisassem os pontos turísticos de Belém. Porque é muito complicado, por exemplo, um guia de turismo, um turista via Belém, e ele contratar um profissional e esse profissional não saber, por exemplo, um roteiro básico, né, um roteiro básico de turismo da cidade, né? Por exemplo, a cidade velha, né? Os principais pontos. Muitos deles já vão chegar aqui com todas as informações, mas sempre tem aquela informação extra que é isso que vai dar o tchan no profissional do guia de turismo. Quando ele fala, olha, aconteceu nessa cidade, nesse lugar aconteceu isso, aí vai ficar surpreso, né? Então, quando a gente visitar determinados locais, vocês também têm que começar a observar esses pontos, como é que eu posso, de conhecimento, informações preciosas que nem todo guia de turismo tem. Como a gente viu lá, qual foi o museu da Casa das 11 Janelas, né? Que a gente... Será se todo mundo conhece, sabe que aquilo lá é um museu, esqueci agora que ela falou, museu, quem lembra? Ela deu o nome, que é o Museu de Arte Moderna, se não me engano é isso, né? Alguém lembra? Ajuda? Quem ajuda? Oi, estão aí? Todos estão aí me ouvindo? Houve um silêncio agora. Qual foi o nome que ela deu? É Museu de Arte Moderna, né? Não é isso? Lá na Casa das 11 Janelas? Quem lembra? Não lembram? Isso, é um Museu de Arte Moderna. Ou o Museu de Arte Contemporânea? Quem lembra? Arte Contemporânea. Pois é. Depois vocês Professor, confirmam aí. Diga. ajuda a internet, eu não estou conseguindo entender. Acho que é a nossa, professor. Está escutando? Eu vou colocar o... A gente está escutando, eu lendo, mas cortado. Muito cortado? Professor, tá parando, tá travando mesmo o seu. Na verdade, de vez em quando tá travando, é de vez em quando aqui que tá travando. No meu, Aí eu tô algumas ouvindo coisas um não dá. eco, assim. Só um pouquinho. Vou tentar colocar essa página bem aqui. Estão escutando agora? Ainda está ruim? Tô ouvindo bem agora. Tô ouvindo bem também. Tá, então vamos continuar. Então, a gente estava falando sobre lá aquela informação preciosa, né? Que Da Casa das 11 Janelas. Das 11 Janelas. Pegou todo mundo de surpresa, que é um museu de arte moderna, né?
Então, essas informações que o guia de turismo ele tem que... Porque as informações básicas todo mundo vai ter. O guia de turismo ele tem que ter aquela informação preciosa na mão. Quando ele levar o turista naquele lugar, ele tirar aquela informação e o turista ficar assim, nossa, realmente aconteceu isso aqui, nossa, é isso que acontece aqui. Então, é isso que a gente tem que mostrar também, para que o roteiro, para que a atuação de você não seja uma atuação igual de todo mundo. Cada um vai ter a sua forma de apresentar a cidade, sua forma de mostrar a cidade. A gente precisa ter nossa forma de apresentação. Né? A gente precisa ver como é que a gente faz isso na prática. Tá? Vamos lá. Alguma dúvida? Alguma colocação? Não, só lembrei daquele local em que as pessoas batem palmas quando o turista chega, ou quando ele sai. Ah, sim, sim. Isso é um diferencial. Aí eu lembrei disso. Justamente. Que acontece que eu fiz essa viagem lá para o Ceará. Então, onde eu cheguei, todo mundo bateu palma na praia. Né? Então, isso já é um diferencial na chegada do turista. Né? A partir do que a gente está vendo agora sobre o dinamismo cultural, a gente precisa também pensar a respeito, levando em consideração, na verdade, a musicalidade e a diversidade rítmica brasileira. Tá? E aí eu trouxe essa apostila, eu até encaminhei para vocês, sobre a origem do samba. Né? Então, a origem do samba, não sei se todo mundo conhece, ela surgiu da mistura de estilos musicais de origem africana e brasileira e tocada com instrumentos de percussão. E aí a gente tem vários instrumentos de percussão. Tambores, surdo, pandeiro, timbal, e acompanhada aí por violão e cavaquinho. Tá? E aí a gente tem, dentro do samba, vou ter que abrir aqui mais um pouco, tá muito... Dentro do samba, nós temos os vários tipos de samba. Né? Foram ramificações, foram mudanças que foram acontecendo no decorrer do tempo. Como eu falei para vocês, a cultura ela vai mudando, acrescentando, no caso da música, do samba, vão acrescentando mais instrumentos, mais ritmos, e foi o que aconteceu. Né? Então, na década de 30, por exemplo, surgiu o samba enredo, né? Que a gente presencia muito nas escolas de samba. O samba do Partido Alto, né? Traz uma realidade aí dos morros e das regiões mais carentes, né? Que tem aí os mestres do samba como um dos grandes propulsores. O pagode, não sei se foi da época de vocês, mas o pagode da década de 80 foi muito bacana, foi um ritmo repetitivo e que utilizava instrumentos de percussão e sons eletrônicos. Então, a gente observa que o som eletrônico adentrou dentro do samba e fez nascer o quê? O pagode. O samba-canção, lá da década de 20, né? Antes mesmo até do samba-enredo já existiu o samba-canção. Tá? Estão me ouvindo ou está cortando? Eu estou ouvindo. Tá? Tá, porque apareceu uma mensagem aqui para mim. Eu quero saber. Tá, vou voltar aqui. Quem mais? O samba carnavalesco, o samba de exaltação, o samba de break. Cada um tem aqui conta a história de cada samba desse. Não vou me atentar a isso. O samba de gafieira, lá da década de 1940. E o samba laço. Eu até tenho alguns vídeos, só que eu não sei se vai dar para a gente ver. Eu vou passar um pouquinho de cada um. Vou mostrar para você primeiro o samba canção. Só para vocês observarem o ritmo do samba canção. Samba de raiz. Samba de raiz. Olha o samba de raiz como era. Se precisar de cavaquinho, tem um monte aqui, professor. O samba de gafieira. Deixa eu ver se é esse aqui que eu coloquei. Samba de gafieira.
Olha a diferença de samba de raiz para o samba de gafieira. E agora o sambalaço. Não sei se você tinha escutado o sambalaço. O sambalaço. O professor está colocando música, eu não escutei música nenhuma, não. Que também não tocou, já ia perguntar. Tocou para vocês? Se o senhor estiver colocando alguma música, não saiu música nenhuma. Nenhuma? Nem pra mim. Nenhuma. Nenhuma. Ah, agora como é que eu faço para fazer? Ah, tem que compartilhar. Espera aí, rapidinho. Eu estou aprendendo aqui, tá? Só sair Você daqui. compartilha essa tela. É, eu não compartilhei a tela, por isso. Cadê? Aqui. Agora vai. Esse aqui é o samba de raiz. Foi? Foi? Ah, tô vendo. Tá. Tô ouvindo um pouquinho. Nenhum deles almoçou ainda, não? Fecha. Nenhum deles comeram. Eles não almoçaram a música? Esse aí é o samba canção. Agora a gente vai ver o samba de gafieira. Peraí, o O samba de professor está gafieira. aparecendo um vídeo, mas a eu tô música... vendo. Não apareceu a música ainda? Mas não tá, professor, não tá escutando a música. Não, só dá para ver o vídeo, mas a Eu música vou não dar tá um saindo, não. print aqui, fazer um print. Pronto. Mas vocês estão escutando? É porque alguém falou que está escutando, por isso eu continuei. Não, Ninguém não tá ouviu. escutando, Eu não. estava escutando um pouquinho, mas eu ouvi a parte do não almoçar, então eu achei que era música, mas não era. Não, é a música. Então tá, eu compartilhei. Peraí. Não, não dá para ver o vídeo. A música não dá para escutar. E agora, não? Ainda não. Não. Jorge Veiga, Pistão de Então Gafieira. depois vocês vão, olhem direito. Deixa eu compartilhar agora aqui. Ok. Cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar para nossa tela aqui. Eu quis compartilhar, né? Infelizmente não deu para sair o vídeo, mas para mostrar como o ritmo ele muda do samba canção de lá de 1920 o samba laço de 1950, houve muita mudança. A gente vê isso no ritmo, na forma instrumental como que é dirigida aquela música. Então, o samba, a gente está olhando e fazendo uma análise do samba, a gente percebe essa mudança. E quando a gente vai Não só trazendo... no ritmo, né, professor, mas também na própria melodia e na própria letra. Você já sente uma diferença muito grande. Justamente, porque houve aqui essa mudança, né? essa junção de ritmos, né? De melodias, né? De várias situações que nascesse esses diferentes tipos de samba. E quando a gente olha, por exemplo, para o brega, para o nosso brega, o que vocês observam de ramificações? Agora é com vocês. Professor, o senhor poderia repetir o nome do samba? Que é assim, nós mesmos podemos pesquisar no YouTube. O senhor falou samba laço, né? Essa apostila eu mandei para vocês, está lá no Google Classroom. Lá tem os principais tipos de samba. Ah, ok, Tá? Obrigada. Aí é uma pergunta que eu fiz para vocês. Trazendo para o brega, quais ramificações do brega que nós temos? Vamos falando aí.
Tipo, tem o brega raiz, tem o Chão melody, tem o Tecnomelody, Qual o nome? Tecnobrega. Tecnobrega, Tecnomelody. Que mais? Tem o brega só o que eu pop. conheço. Tem vários, né? Tem vários tipos de brega, várias ramificações do brega, né? Sem contar que sente a mudança também na letra, né? A mudança da letra também de antigamente Justamente. para hoje é muito grande também no brega. E é interessante quando a gente É faz uma verdade. análise do nosso brega, a gente tem o quê? A gente tem uma influência muito grande das né? Guianas francesa e a próxima aqui, né? Por conta do BT rádio lá e o sinal vir parar aqui, então eles acabaram trazendo um pouco desse ritmo de lá. Então, está muito presente, vindo de lá. E é interessante quando, por exemplo, eu pesquisei, quando eu fiz um concurso lá para o Mato Grosso, que alguns instrumentos nossos aqui, utilizados no carimbó, por exemplo, aparecem lá na cultura do Mato Grosso. Mas por que isso acontece? Eu fui pesquisar. Acontece porque muitos paraenses acabaram saindo do Pará, indo morar em Mato Grosso e levando aqui a cultura paraense. Não a cultura, mas alguns instrumentos e lá naquele estado, criando o seu ritmo, a sua musicalidade. Então, aí eu estudando, observei, mas isso aqui está presente lá na nossa cultura. E quando eu fui ver, aí veio a surpresa de que alguns instrumentos foram levados por paraenses para o Mato Grosso. Por isso que existe alguns instrumentos muito parecidos. Para a gente ver como a dinâmica da cultura ela tá em todo lugar. Né? Em todo lugar. E aí a gente vai entrar aqui, compreender a presença das interferências de contato entre culturas e alteração local, foi a intenção até agora. Né? Essa foi a intenção até agora, mostrar um pouquinho da cultura e dessas alterações que acontecem a partir do dinamismo cultural. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para os esportes, né, a gente ouve aí, ao falar do esporte, a gente podemos afirmar que existem inúmeras manifestações regionais que conseguiram destaque e também recebem influência de outros povos e etnias. E aí eu trago para vocês, por exemplo, o jiu-jitsu. Está presente aqui no país, mas ele é de outro lugar. Alguém sabe me dizer onde que nasceu o jiu-jitsu? No Japão. Não. Na verdade, eu acho que no Brasil. Não. Até eu me surpreendi. Não foi no Japão? O jiu-jitsu não nasceu no Japão. Ele nasceu na Índia, e era praticado pelos monges budistas. E aí, com a expansão do budismo, chegou ao Japão. Na Índia? Na Índia. Nessa parte falhou, puxa. Nasceu na Índia e ele foi levado a partir do budismo para o Japão e para outras localidades. Professor, não dá para entender de onde nasceu o jiu-jitsu. O jiu-jitsu nasceu na Índia. Escutaram? Alô? Oi, tá escutando? Ai, caiu. Será? Deixa eu ver se volta. Monges chegou no Japão. Eu acho que foi isso. Só um minuto que caiu eu na ouvi internet dizer que era uma aqui. ramificação do judô. Pesquisar é o jeito. Ouvi falar que foi... Oi, que tá o escutando? jiu-jitsu foi fundado Agora pela você família pode Gracie. repetir tudinho. O jiu-jitsu porque brasileiro surgiu no Brasil. Brasileiro. Peraí, olha só. Porque, na verdade, tem o jiu-jitsu japonês pra e tem o jiu-jitsu brasileiro. Eu vou contar a história do jiu-jitsu para vocês. Na verdade, ele nasceu na Índia. Estão escutando agora, né? Sim. E nasceu Agora na ouvindo Índia. Ele foi praticado pelos budistas. Ele foi levado para o Japão e para as demais localidades daquela região a partir do budismo. Tá? Então, ele chegou ao Japão, mas já existia na Índia.
E aí, a partir do século XIX, os mestres do jiu-jitsu começaram a migrar do Japão para outros continentes e chegaram, por exemplo, aqui no Brasil. Adivinhem onde chegou, em que estado chegou o jiu-jitsu? Belém do Pará. Belém do Pará. Num estado legal. Pela família Grace. Justamente. A Tá? controvérsia. Então, para a gente compreender que se a gente não estudar, se a gente não buscar de onde que vem as coisas, a gente acaba dizendo que aquilo vem daquele lugar, e muitas das vezes não vem. Passando uma informação. A informação incerta. errada, justamente. E aí o judô. O judô, ele deriva do quê? De uma derivação, ele é derivado do jiu-jitsu. É um derivado de uma derivação. Entenderam? Para vocês observarem que até dentro do esporte, de uma prática social, aí a gente tem as derivações. Por exemplo, as pessoas que não conhecem muito bem o esporte, o futebol, acham que nasceu no Brasil. Mas não nasceu no Brasil, nasceu em outro lugar na Europa com o seu nome. Então, mas se massificou, se foi conhecido aqui no Brasil. Para a gente perceber que nem tudo que parece ser daquela localidade é de fato daquela localidade, mas é de outro lugar. Tá? Alguma contribuição, alguma dúvida? Não é porque a gente aperfeiçoou que a gente inventou. Justamente. Alguma colaboração até aqui? Aqui. Estão ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Tá. Eu não ouvi o que falaram, não. Estão ouvindo agora? Agora sim. Eu estou ouvindo. Tá, estou colocando o microfone bem na boca que é para sair a informação. Outra questão também que eu quis trazer para vocês foi sobre a música, a musicalidade. Né? Por exemplo, eu trago como exemplo o movimento punk. Inicialmente, o movimento punk ele nasceu nos Estados Unidos, mas foi, por exemplo, no Reino Unido que teve maior impacto, na Inglaterra. Por que ele teve maior impacto na Inglaterra? Porque ele teve ligações, inclusive, com o anarquismo. Né? Então, que foi marcado pelo ativismo público, por diversas publicações sobre liberdade. Estava muito relacionado ao quê? À classe trabalhadora. Então, para a gente perceber que o punk ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele foi para o Reino Unido, ele veio para o Brasil. Não sei se vocês lembram daquela banda, alguém do grupo que gosta de punk, os Ratos de Porão. Alguém lembra dos Ratos de Porão? Já ouvi falar. Pois é, ele é um movimento, ele é uma banda de punk. Né? Então, aqui em Belém, eu tive um colega no mestrado que ele fez uma discussão do movimento punk em Belém. E, pasme, o resultado da pesquisa dele comprovou que o movimento punk nasceu em Coraci. Não nasceu no centro de Belém. Então, para a gente perceber que esses movimentos, essas manifestações, a partir da música, do esporte, elas vão se moldando naquelas localidades que elas vão chegando. Tá? Pois é, Nazaré Pereira não era de Coraci? Na verdade, Nazaré Pereira parece que nasceu no Acre, aí veio para o Pará, aí disseminou mais Na verdade, ela fala muito da cultura da Amazônia, né? Mas ela está muito relacionada, ela mostra muito a nossa musicalidade, né? Aquela mistura de ritmos do carimbó, né? Aquela música mais regional, típica daqui da nossa região. Por isso que a música dela faz muito sucesso e mostra muito as nossas realidades aqui. Eu ouvi dizer também que um grande bloco de carnaval é de Coraci também. Não lembro o nome. Tem um bloco mesmo, também não sei o nome. Rabo do Peru, né? Rabo do Peru? Eu acho que é. Rabo do Peru. Eu já só trouxe essa questão para vocês do punk, para vocês perceberem que o movimento ele não está morto.
Não é porque a gente não conhece, que a gente não faz parte, que não tem movimento nenhum de punk em Belém do Pará. Tem movimento, existe. Eles estão aqui em Belém, eles estão nos bairros, e é um movimento forte de jovens que curtem esse tipo de música a partir desse movimento. Outra questão também que eu coloco para vocês é a relação da alimentação. Na alimentação, existem muitas receitas que ultrapassaram fronteiras culturais de sua criação. Por exemplo, o macarrão, a massa de macarrão, né? A massa em si. A gente pensa que foi oriunda da Itália, mas não. A massa, o macarrão, ela é de origem chinesa, mas só que ela foi difundida na Itália, foi levado na verdade, os italianos começaram a não divulgar, mas levar a cultura das massas para as localidades que eles iam migrar. Então, a gente vê muito presente, por exemplo, no Sul, essa cultura italiana da massa, do macarrão, da pizza, né? Mas não essa receita, a origem dessa alimentação, ela é de origem chinesa. Então, o que eu trago para vocês aqui? A nossa reflexão deve ser em relação com um tipo de alimento vinculado com a cultura que ganhou projeção mundial em relação à outra, né? Seria o mesmo que dizer que a feijoada é daqui, mas na verdade não é? Que a feijoada é oriunda aí da cultura africana, né? Que, na verdade, se difundiu muito presente aqui no Brasil por conta do quê? Da vida dos escravos, né? Da vida dos africanos para cá, que trouxeram não somente a feijoada, mas outras manifestações, sejam elas a partir da música, né? Nós temos aí o candomblé, que é tão forte, tão presente, né? Em determinadas localidades. Nós temos a Umbanda, falando de religião, que é uma mistura de catolicismo, mistura de candomblé, mistura com rituais indígenas. Então, para vocês perceberem que falar de cultura, falar de dinamismo cultural, é muito interessante para quem trabalha com turismo, porque te oportuniza conhecer coisas que a gente acaba não conhecendo e a gente acaba divulgando culturas que estão tão próximas e que muitas das vezes a gente não valoriza tanto, né? Então, a aula de hoje, né, foi justamente para a gente conhecer o quanto uma cultura pode ultrapassar as outras, né, a partir das barreiras geográficas e ser incorporada em outros lugares, como aconteceu do macarrão e ser difundido pela cultura italiana, chegar no Brasil, né? Vimos também que essas novas culturas ganham outro sentido, estabelecidos pelos grupos que usam, né, e incorporam novas significações. Visualizamos também que os conceitos... esse aqui eu nem coloquei para vocês, esse conceito aqui de pertencimento. Outro momento eu vou falar para vocês. Esse conceito de pertencimento e originalidade. Eu acho que esses conceitos acho que a gente já discutiu. A gente já discutiu o conceito de pertencimento e originalidade em outras aulas. Relembrando, acho que já discutimos. Lembram disso? Da originalidade, a gente discutiu, sim. É só verificar as outras aportivas que a gente teve em aula, que vocês vão relembrar. Então, a aula de hoje foi justamente para a gente perceber como a cultura ela muda e como ela vai entrando na nossa vida sem a gente perceber. E a gente se deixa levar e a gente acaba mudando, a gente acaba fazendo parte dessa mudança. Bom, era isso. Eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês acharam, que vocês olhar a partir dessa aula sobre a cultura, sobre o dinamismo cultural que vocês observam em Belém e em outras cidades que vocês já visitaram. A palavra é com vocês agora. Isso era uma pergunta? Não, é uma para vocês colocarem um pouco. Deixar o professor respirar um pouco, porque ele falou muito.
É o que a gente entende, na verdade, falando por mim, assim, entendendo sobre dinamismo cultural, algumas palavras-chave como influência, referência, mistura e essa ligação, esse choque de culturas que vai movimentando, assim, vai desenvolvendo a cultura, modificando ela, acrescentando e assim ela vai se modificando, vai aumentando, na verdade, e chegando a outras pessoas. E que a globalização foi muito importante para isso. Justamente. Quem mais? Quem mais? Todo mundo compreendeu? Olha, tem o Bruno, tem Só o até onde Kaique. a internet deixou, eu compreendi algumas coisas. Vai ter que rever o vídeo, Glaucio. Vou ter que rever, porque tá falhando muito. Eu também vou ter que rever, porque ela não tá muito boa. E os outros? Podem colocar aí pra gente, a parte do que eu pontuei aqui. Tem a Cleonice, a Regina, a Renata, a Shelly. O que as meninas colocam aí, os meninos? Coloque aqui para mim ver vocês. Adiciona a câmera de vocês aí para mim. Bruno, tira a foto para a gente, por favor. Então, vocês compreenderam tudo sobre dinamismo cultural. Bora, pessoal, todo mundo sorrindo aí. Já? Já. Pronto. Vou tirar do pessoal do... Bora, pessoal, cadê o Leandro? Aí. Sorrindo. Pronto. Já, Shed, bora. Parece, lá vai, 1, 2, 3. Deixa eu ver o restante da galera, pessoal, peraí. Tem 11, né? Tem 11 participantes aqui. A Shelly, Manuela e a Regina não estão aparecendo. Tá. Pois é, então a aula de hoje foi para clarificar um pouco, clarear um pouco, na verdade, esse entendimento da cultura. Quando a gente fazer nossa visita técnica, eu quando puder, né, voltar a, a poder sair na rua, a gente vai perceber mais na prática essas coisas que a gente vê em sala de aula. Às vezes, na teoria, a gente entende, mas a gente só vai compreender quando a gente vai para a prática, né? A gente vai visualizar o que a gente viu na teoria. Então, a aula de hoje foi justamente para clarear um pouco sobre o assunto, sobre a disciplina que eu acredito que é tão importante para o profissional que trabalha com turismo, já que ele trabalha diretamente com a cultura, seja com a sua própria cultura, com a cultura de terceiros. Tá? Alguma dúvida? Não. Não? Te pode encerrar, Por então? enquanto, não. Te pode encerrar? A gente vai voltar na quinta-feira, tá? Com a disciplina, com a outra disciplina. Mando lá de novo o link. Quinta-feira? Tá? Quinta-feira. Mesmo horário? Mesmo horário. Tá? No mesmo horário? Ok. Mesmo horário, isso. Bom? Então, turma, boa noite. Espero que estejam todos bem. Tá? Se cuidem das suas famílias. E a gente se vê na quinta-feira. Tá? Abraço. Boa noite. Boa Os noite. votos são recíprocos a todos. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Como é que eu saio daqui? Ah, tá aqui.